Boa tarde, galera. Olha eu mais uma vez aí invadindo a timeline de vocês. Espero que não seja um incômodo, mas espero que seja algo positivo para vocês também. Podermos juntos compartilhar do Evangelho, da nossa esperança e de nossa razão que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês o texto das Escrituras que eu particularmente mais gosto, que é o Evangelho de João, no seu capítulo 1. João, conhecido como o apóstolo do amor, ganhou esse destaque ao longo da história da igreja, por provavelmente ser o apóstolo que mais abordou o tema, tanto no amor vertical, o nosso amor para com o nosso Deus, e do amor horizontal, que é o nosso amor um pelo outro, nosso amor como irmãos. E o Evangelho de João ele foi feito, para quem não conhece, para ser apresentado aos romanos, que era um povo particularmente muito tomado pela lógica, muito tomado pela razão, pela racionalidade. Tanto que no grego, essa parte do texto que eu ainda vou ler com vocês, o verbo é o logos, que é a lógica para o povo grego. Mas ainda que ele tenha focado na parte lógica do evangelho, a parte racional, eu acredito que o primeiro capítulo de João ele expressa o mais puro amor que Deus sente por nós ao se fazer homem e se entregar por nós. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunho para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. De cara eu quero falar para vocês a seguinte afirmação, sem medo nenhum de errar. Não existe qualquer narrativa ou história ou qualquer tipo de vertente religiosa que se compare com o amor que Deus nos mostrou através da vida de Cristo. Isso precisa ficar bem fixado na cabeça de todos nós, porque muitas vezes a gente quer fazer falsas equivalências com religiões, e religiões a gente tem bastante pelo mundo afora, mas o cristianismo ele não é religião, ele é mudança de pessoas que entendem que não são suficientemente merecedoras de nada, mas necessitam de um resgate de um Deus que o criou, não para sermos vassalos deles, mas para sermos servos e amigos dele. Então isso precisa ficar bem claro na nossa mente. O cristianismo não é religião e não existe paralelo com ele no mundo, em nenhuma outra vertente religiosa. E essa primeira parte do Evangelho de João, ele nos expõe a beleza de um Deus que ama apesar de nós. Ele nos criou
como criaturas para serem amigos deles, termos um relacionamento próximo a Ele. Mas ao invés disso, lá no Éden, e muitas vezes culpamos Adão e Eva por ter comido do fruto proibido, mas a gente come o fruto proibido todos os dias, pecando, não se relacionando com Deus como deveríamos fazer. E Ele nos criou para um relacionamento próximo, mas a gente escolheu o pecado. E escolhendo o pecado, Ele, ao invés de nos destruir, nos eliminar, como Ele teria o poder para fazer, Ele resolveu nos resgatar. Ele resolveu nos amar apesar de nós mesmos. E isso me emociona. Isso é o que mais toca no meu coração no que diz respeito ao Evangelho, as boas novas de Cristo para nós. Ele preferiu morrer, se fazer homem, morrer numa cruz, que era a morte mais humilhante que poderia se existir na época que Cristo veio para a Terra, para nos trazer de volta nesse relacionamento, ao invés de nos descartar e criar uma outra coisa, porque Ele tem o poder da criação, Ele é eterno, Ele é todo poderoso. E esse texto de João, ele, como eu disse no começo, apesar de falar de uma forma bem lógica, para que pessoas racionais compreendam o que é a atuação de Cristo na Terra, ele deixa claro o amor e a vontade desse Deus de se relacionar conosco através do seu próprio sacrifício. Nada se compara a isso. Nada se compara a isso. Nós não teríamos coragem de fazer algo semelhante por uma pessoa próxima de nós. Mas Ele, sendo muito superior a nós, a plenitude da verdade e da vida, Ele resolveu, escolheu se fazer igual a nós e morrer para que pudéssemos ter com Ele a paz, a graça, o relacionamento e especialmente a vida que nunca teríamos. Isso tem que emocionar aqueles que dizem amar e dizem acreditar nesse Deus. Vivemos um momento difícil onde algo invisível parou o mundo de uma forma nunca antes vista, pelo menos na minha geração. Mas eu tenho para te falar uma coisa, meu irmão. Deus já te livrou do maior mal que esse mundo já viu, que se chama pecado, que se chama você, que se chama eu. Constantemente somos atraídos para as paixões desta vida, para a carne que muitas vezes nos tenta e nos direciona para o pecado, ou mesmo por influências malignas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolveu que viria para cá para nos resgatar e para nos redimir e para nos levar junto dele em sua eternidade. E o maior presente não vai ser viver eternamente, apesar de ser algo muito bom. O maior presente sempre vai ser estar com Ele, estar com a vida, estar com o Logos, estar com o Verbo. Nada vai superar isso. Nada nunca vai superar isso. Espero mais uma vez ter sido um canal de bênção na sua vida. Faço isso porque o Evangelho é a lente que eu vejo o mundo, é a lente que eu vejo a vida. Para aqueles que creem, que seja mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E para aqueles que não creem, saibam que existe um Deus disposto a amar e te ajudar. Inclusive já deu sua vida para isso. Fiquem com Deus. Tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana.